Olá, seja muito bem-vindo. Está começando uma série de episódios do nosso Pod Saúde, podcast sobre temas em saúde, um projeto de extensão da UEPB Campus 8, preparado com muito cuidado para discussão e ensino no geral sobre temas importantes para a saúde. Então, se prepara e vamos juntos iniciar mais um grande aprendizado. Eu me chamo Fabrina e esse é o Pod Saúde. Hoje, dando continuidade à nossa série de episódios, estamos aqui com a querida professora Ana Clara Gomes e iremos abordar um pouquinho sobre o tema relação da odontologia com doenças sistêmicas. Oi, professora Ana, tudo bem? É um prazer tê-la aqui conosco nesse podcast. E nesse momento eu vou deixar um momentinho para a senhora se apresentar e falar um pouco da sua formação e de como a senhora está atuando hoje. Certinho. Bem, boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão importante e discutindo em casa, né, sobre odontologia. Então, eu me chamo Ana Clara Gomes, sou formada em odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba, sou pós-graduada em cirurgia oral, sou mestre em ciências odontológicas pela UFRN, com área de atuação em estomatologia e patologia oral. E atualmente hoje eu sou professora substituta da UEPB Campus 8, na área de dentística, e atuo também no SUS, na atenção básica, como cirurgiã dentista, e também na rede privada. Perfeito, professora. E dando continuidade aqui, após a apresentação da professora, nós vamos iniciar uma série de perguntas feitas no geral sobre esse tema e também no final iremos fazer algumas perguntas sobre as perguntas que foram feitas no Instagram do nosso projeto. Pergunta dos ouvintes para serem respondidas aqui hoje nesse podcast. E para iniciar, professora, queria lhe perguntar qual a importância da educação em saúde bucal para pacientes portadores de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Olha, vamos lá. Então, como a gente pode pensar a educação em saúde bucal para esses tipos de pacientes com doenças crônicas? A gente tem que entender que essa orientação que a gente vai dar para eles é muito mais além do que ensinar eles simplesmente a escovar os dentes. Na verdade, é uma educação em saúde continuada, porque o que acontece? Esses pacientes, a gente tem que entender que a saúde da boca está totalmente direcionada e ligada ao controle da própria doença que eles têm, seja diabetes, seja hipertensão, algum outro tipo de doença sistêmica que esses pacientes apresentem. Então, no caso da diabetes, que existe uma relação que é muito bem elucidada na odontologia, em diversos estudos, que é uma relação bidirecional. Ou seja, em uma palavra mais simples, se a boca não vai bem, o diabetes também não vai. Então, quando a gente orienta esse paciente sobre higiene, frequência de consultas, sinais de alerta, a gente, na verdade, está ajudando não só a prevenir problemas bucais, mas também a saúde de maneira geral desse paciente. E tem um ponto bastante importante que a gente precisa sempre considerar. Pacientes que têm alguns tipos de doenças crônicas, geralmente, eles já lidam com esse cuidado de saúde. Então, o cuidado na saúde bucal, na verdade, vai ser mais uma rotina que ele deve ter para melhorar a sua condição sistêmica. Então, no fim das contas, quando a gente fala em educação e saúde desses pacientes, a gente está dando autonomia para ele entender que cuidar da boca vai fazer parte do tratamento que ele já faz para a condição sistêmica que ele tem. Perfeito, professora. Muito bem abordado pela senhora. Então, pegando esse viés e essa deixa, agora, outra pergunta também muito importante é assim: quais são as manifestações bucais mais comuns em pacientes portadores de alguma comorbidade? Assim, a gente sabe que existem várias, por isso eu peço para a senhora citar apenas alguns exemplos de algumas comorbidades e citar a manifestação que elas causam na cavidade oral. Certo. A manifestação mais comum que a gente pode citar, por exemplo, de pacientes diabéticos, o que é muito comum a gente observar uma doença periodontal mais severa, né, nesses pacientes, com também uma certa perda óssea associada, mobilidade dentária, além de hipossalivação e xerostomia. Já em pacientes hipertensos, como falado anteriormente, a gente pode observar alterações que estão associadas, por exemplo, ao uso de alguns tipos de medicamento, como, por exemplo, hiperplasia gengival, xerostomia, em algum caso de pacientes polifarmácias, a síndrome do ardor bucal.
Já, por exemplo, doenças autoimunes como o lúpus eritematoso ou até condições como líquen planoral, a gente pode observar nesses pacientes inicialmente até lesões primárias, ou seja, a gente consegue observar alguns tipos de lesões associadas a esse tipo de doença na boca do paciente. Já pacientes com alterações hematológicas, como anemia ou algumas condições mais severas, a gente pode ver palidez na mucosa, uma língua mais despapilada que pode estar associada a uma sintomatologia ou não, e também a presença de sangramentos gengivais. Algo muito incomum, mas bastante interessante, inclusive que dentro da rotina clínica, eu, pelo menos particularmente, percebi recentemente no paciente, é que alguns pacientes que apresentam anemia ferropriva, eles podem apresentar, em alguns casos, uma vontade incontrolável de comer alguns tipos de substâncias não nutritivas. Por exemplo, terra, barro, gelo e outros tipos de substâncias realmente mais endurecidas. Isso é conhecido como alotriofagia. Então, nesses pacientes, a gente pode observar o quê? Desgaste dentário associado. Então, é algo que não é tão comum, mas pode acontecer. Perfeito, professora. E aí, esse ponto se encaixa totalmente com o próximo, na vida do cirurgião dentista. Por quê? Como a senhora falou aí, vários exemplos. E assim, esses casos são muito mais comuns do que a gente imagina, né, na rotina clínica do cirurgião dentista. E aí vem uma pergunta que eu acredito assim que seja totalmente pertinente para o ramo da clínica na odontologia, que é: quais são os protocolos seguros para o atendimento odontológico de pacientes portadores de alguma comorbidade? Quais os principais pontos que os dentistas devem se atentar? Então, quando a gente fala de protocolo seguro para atender um paciente que tem alguma comorbidade, o primeiro ponto a gente precisa entender que não existe um atendimento padrão, não existe uma receita de bolo. O primeiro passo, a análise que ele tem está controlada, o histórico prévio desse paciente, histórico médico, as consultas odontológicas prévias também. Então, algo muito comum na nossa rotina clínica é o paciente sentar na cadeira e a gente perguntar: você tem um problema de saúde? E ele responder não. Mas logo depois a gente pergunta quais medicações você usa, e aí o paciente dá uma lista de medicações que ele utiliza, né? Então, alguns pacientes, eles não têm noção que uma hipertensão é um problema de saúde, uma diabetes é um problema de saúde, deve ser mencionado numa consulta odontológica. Mas o segundo ponto fundamental é a gente conseguir controlar a doença base do paciente. Por exemplo, um paciente que tem uma diabetes que está descompensada, ou que ele está com hipertensão, com uma pressão muito elevada durante o procedimento odontológico, a gente precisa inicialmente o quê? Fazer com que aquele paciente esteja regular, né, estabilizado para a gente conseguir fazer um procedimento de maneira segura. E não expor o paciente a um risco muito maior, deixando ele descompensado para fazer um atendimento odontológico. Então, preciso conhecer medicações também desse paciente, avaliar a interação medicamentosa, avaliar os efeitos colaterais, para a gente conseguir também, por exemplo, em alguns casos, escolher o melhor anestésico local a ser utilizado. Durante o procedimento, fazer um monitoramento desse paciente em relação a, por exemplo, a sua pressão arterial, frequência cardíaca, e também, dessa forma, fazer com que o ambiente ele esteja confortável e seguro para ser um atendimento mais controlado desse paciente. Então, adaptar as sessões de atendimento, sessões mais curtas, sessões que devem ser realizadas no período da manhã, no caso de pacientes hipertensos, porque a pressão vai estar mais controlada, controlar o estresse e a ansiedade desses pacientes, porque a gente sabe muito bem que a maioria dos pacientes que chegam no nosso consultório, eles apresentam uma certa ansiedade para o procedimento, um certo medo. Então, se esse paciente ele já é hipertenso, o que é que vai acontecer? Vai ter uma elevação da pressão arterial. Então, a gente precisa avaliar tudo isso. E, no final das contas, o que a gente mais precisa fazer é o quê? Conhecer bem o paciente e também fazer um bom planejamento. Verdade, professora. Tudo, eu acho que tudo gira em torno disso, individualizar cada atendimento, porque, como a senhora falou, né, nunca vai ser só uma receita de bolo, independente do procedimento que seja feito em cada paciente. E aí, professora, agora a gente vai para uma sessão bem polêmica, que geralmente muitas mães de pacientes pediátricos trazem essa queixa, né, vamos dizer assim, e vamos saber agora aqui com a senhora se isso é verdade ou se isso é um mito criado pelas pessoas, de que o uso de antibióticos na infância pode causar algumas alterações na formação dos dentes. Pois é, realmente é um assunto muito polêmico, né? A gente que atende na nossa rotina clínica,
com certeza, pais e mães já chegaram no consultório, a gente abriu ali a boca do paciente para avaliar clinicamente, viu aquela criança com várias cáries, e a mãe responde que, ou a mãe ou o pai, o responsável, responde que foi por causa do uso de um antibiótico durante a infância. E o antibiótico, por si só, nós sabemos que ele não causa a cárie, né? A cárie, ela é o quê? Uma doença multifatorial, a gente sempre bate nessa tecla, uma doença multifatorial, que vai envolver principalmente bactérias, consumos frequentes de açúcar, e um ponto importantíssimo, que é uma higiene bucal inadequada. O que ocorre é que na infância, quando essas crianças utilizam esses tipos de antibióticos, de uma maneira de deixar um sabor mais agradável, a formulação dessas medicações dentro do xarope é encontrado o que? Açúcar na composição. Então, esse uso frequente associado a uma falta de higiene bucal faz com que aconteça um aumento maior do risco de cárie. Só que existe um ponto muito importante que alguns antibióticos específicos, como por exemplo as tetraciclinas, quando elas são utilizadas durante a gestação ou durante a formação dentária, durante a infância, elas podem causar alterações na cor dos dentes, manchas permanentes que vão desde um amarelado até um tom mais escurecido. E aí, sim, nesse caso, existe uma relação direta com o antibiótico. Mas a gente reforça sempre que a maioria dos antibióticos, eles não causam cárie, né? O que causa cárie é a falta de higiene bucal inadequada e a utilização desses antibióticos que apresentam uma alta quantidade de açúcar na composição. Verdade, professora. Muito bem explicado. Mais uma dessa série de Verdade ou Mito, a senhora já respondeu aqui, que foi se algumas medicações elas podem causar hiperplasia gengival. Algumas dessas medicações usadas por pacientes com portadores de alguma comorbidade. Isso. Mas a gente tem algumas classes bem específicas de medicamentos que estão associadas à hiperplasia gengival. A gente pode citar os anticonvulsionantes, como, por exemplo, a fenitoína, ela está associada à hiperplasia gengival. A gente também tem alguns imunossupressores, como a ciclosporina, e também, o mais comum, os antihipertensivos, que são bastante utilizados, principalmente para esses pacientes que chegam ao nosso consultório a partir de uma meia-idade, a gente tem uma associação naqueles que apresentam os bloqueadores de canais de cálcio. Então, essas três tipos de classes de medicamentos que são utilizados para o tratamento dessas condições, elas podem estar associadas à hiperplasia gengival. Porém, aquele paciente que apresenta uma higiene bucal comprometida, que não trata, por exemplo, que apresenta um acúmulo de cálculo, de tártaro, de placa. Então, esses casos desses pacientes podem influenciar o quê? A ter uma hiperplasia gengival mais severa, quando associada a essas medicações. Então, a gente tem que bater naquela tecla de sempre, de orientar o paciente em relação à sua higiene oral. Sim, verdade, professora. Então, mais uma perguntinha bem polêmica, que é se existe aí alguma relação direta entre a doença periodontal e o aumento do risco de doenças sistêmicas, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Então, existe uma relação bem estabelecida entre doença periodontal e o risco de algumas doenças sistêmicas, mas antes de a gente se aprofundar nisso, a gente precisa entender que a gente não pode interpretar isso como uma relação totalmente direta. O que é dizer uma relação totalmente direta? Dizer que a doença periodontal, ela é a causa principal do aparecimento ou do surgimento de alguns tipos de doenças sistêmicas, e não é isso. É uma relação que está bem estabelecida na literatura, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de doença periodontal e diabetes, mas quando a gente tem que imaginar que isso não é uma relação que ela está totalmente elucidada como a causa principal. Na verdade, são várias causas que podem acontecer o surgimento de uma doença sistêmica. E a doença periodontal ou algum problema bucal, ela pode contribuir. Basicamente, quando a gente fala de doença periodontal e doenças sistêmicas, como, por exemplo, a diabetes, existem dois mecanismos principais que podem estar associados. O primeiro é a disseminação de bactérias da boca para a corrente sanguínea, que pode acontecer, por exemplo, na escovação dentária, na mastigação, e nesses casos, essas bactérias elas vão entrar na corrente sanguínea. O segundo ponto é a liberação de mediadores inflamatórios que também entram na circulação pela corrente sanguínea e vão contribuir para um estado inflamatório sistêmico. E, então, dessa forma,
Existem muitos estudos bem documentados falando sobre a relação bidirecional que existe da diabetes, da doença periodontal, isso que a gente vem falando desde o nosso início dessa nossa conversa, né, que a doença periodontal, ela influencia no aumento dos índices glicêmicos, à medida que pacientes que apresentam diabetes, eles têm uma maior tendência de ter doença periodontal. Mas não só delas, existe uma associação com outros tipos de doenças, como doenças cardiovasculares, com aumento de risco de eventos cardíacos. Outro ponto também, relação com parto prematuro e baixo peso ao nascerem gestantes, em condições também neurodegenerativas, como o Alzheimer. Também existem estudos associando a doença periodontal com pneumonia, maior tempo de internação de pacientes em UTI, quando eles não recebem um tratamento para adequação do meio bucal quando estão internados, ou seja, piorando aquele quadro que ele já existe, piorando aquela infecção que aquele paciente já tem naquele ambiente hospitalar. E também com alguns outros tipos de doenças metabólicas, além da diabetes, né, como obesidade, síndrome metabólica. E também hoje a gente fala muito da associação com alguns tipos de câncer, né? Em relação não só à periodontite, mas também com algumas bactérias que a gente pode encontrar na cavidade oral, seja câncer de cabeça e pescoço, como também o câncer gastrointestinal. Mas, de toda forma, é importante a gente destacar. Essas associações, elas estão o quê? Em estudo, não existe nada 100% comprovado. Então, a gente tem evidências consistentes de ligação, mas nem sempre é uma, o quê? Uma causa direta. Ela pode atuar como um fator contribuinte, mas não necessariamente como sua causa principal. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa associação. Uhum. Perfeito, professora. E a senhora já citou aí essa relação, esse ponto com o Alzheimer, que foi também uma das perguntas aqui. Recentemente tem saído várias notícias a respeito disso, né? Que doença periodontal causa Alzheimer. Então, foi uma polêmica que saiu aí recentemente, né, nas redes sociais. E é uma das perguntas de aqui hoje, para esclarecer esse fato. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre qual a evidência científica que liga realmente a periodontite ao desenvolvimento do Alzheimer. Voltando àquele ponto anterior, né, que a gente falou agora, a gente tem que deixar claro, não é uma relação totalmente definida como causa direta, mas existem alguns estudos que estão investigando isso. Existem, na verdade, 3 pilares em evidência quando a gente fala da relação do Alzheimer, da periodontite com Alzheimer. O primeiro é a presença de bactérias periodontais no cérebro. O que é que acontece? Alguns estudos, eles fizeram biópsias de pacientes que faleceram em decorrente, que tinham Alzheimer, né? E quando eles fizeram essas biópsias, eles observaram que havia presença de alguns tipos de bactérias que estão associadas à periodontite, uma bactéria clássica, que é a Apophroma gingivalis, no cérebro desses pacientes que tinham Alzheimer, além também de alguns tipos de toxinas produzidas por essas bactérias. Outro ponto importante, existem alguns estudos experimentais em modelos animais, que quando a bactéria da doença periodontal, é introduzida na cavidade oral dos ratinhos lá do laboratório, ela consegue chegar até o cérebro desses ratinhos e induzir alterações semelhantes ao do Alzheimer, como, por exemplo, inflamação e aumento de uma proteína específica chamada beta-amiloide, que ela é característica da doença. E existe um terceiro ponto também, que envolve a inflamação sistêmica. Então, a periodontite é uma inflamação crônica que acontece nos tecidos periodontais. E esse estado inflamatório contínuo pode afetar o quê? O sistema nervoso central, contribuindo para processos neurodegenerativos. Então, o que a ciência sugere hoje com esses estudos, que são estudos, em boa parte, o que experimentais, são resultados prévios, não são resultados ainda 100% consolidados, é que a periodontite ela pode ser um fator contribuinte para o Alzheimer. Pode, por exemplo, acelerar a progressão da doença. Mas não dá para a gente dizer que o Alzheimer, sozinho, ele vai causar, a periodontite vai causar o Alzheimer de maneira sozinha, né? É uma doença que a gente precisa lembrar, o Alzheimer multifatorial, envolve genética, envolve envelhecimento, estilo de vida. Uhum, verdade, professora. Então, esse assunto aí que muitas pessoas às vezes jogam sem nem ter conhecimento, né? Mas é algo que precisa também ter mais estudos e mais bases científicas para que algo seja realmente definido. Então, fechando essa série de perguntas gerais sobre esse tema, agora a gente vai para algumas perguntas feitas também no nosso Instagram pelos nossos seguidores. E a primeira foi:
tenho diabetes tipo 2. A doença compromete a estrutura dentária? Certo. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, tipo 2, a gente tem que entender que o tecido que vai ser mais comprometido por ela é justamente os tecidos de suporte do dente, como a gengiva, como o osso. Então, no caso, a gente pode levar uma periodontite, principalmente. Mas o que pode acontecer é que pode haver uma perda óssea ao passar do tempo e, consequentemente, ocasionar o quê? Uma mobilidade dentária e até a perda do dente desse paciente. Mas a gente tem que se atentar também que pacientes que têm diabetes, eles têm também xerostomia e hipossalivação, nesse caso, hipossalivação, né? Porque xerostomia é o sintoma, e a hipossalivação é a diminuição do fluxo salivar. E quando a gente tem uma diminuição do fluxo salivar, a gente diminui a capacidade de tampão da saliva e, consequentemente, deixa esse paciente com risco aumentado à cárie. Então, nesse caso, se esse paciente não tem uma higiene oral que seja suficiente, a gente pode ter, sim, um comprometimento dessa estrutura dentária. Então, de toda forma, o que é que esse paciente precisa? Consultas odontológicas regulares e ter uma boa orientação de higiene oral e praticar essa orientação de higiene oral, né? Conseguir manter uma higiene oral adequada para que não aconteça a perca de um dente. Perfeito, professora. E já pegando o viés dessa questão, a próxima é bem parecida. Mas o que a diabetes tipo 1 pode afetar na formação dos dentes permanentes? Então, a diabetes tipo 1, ela pode interferir na formação dos dentes permanentes, principalmente quando ele não está bem controlado durante a infância, que é justamente o período que os dentes estão se desenvolvendo. Existem algumas relações da diabetes em relação a alguns processos de organismo, principalmente em relação ao metabolismo, mineração dentária, resposta inflamatória, que, de certa forma, podem impactar na formação do esmalte da dentina. E também, em alguns casos, se observa, alguns estudos, a relação direta também em relação à dificuldade, ou seja, também a demora desses dentes se romperem na cavidade. Mas o que a gente precisa sempre se atentar é que muitos pais, durante a infância, não se atentam, por exemplo, acreditam, um dentinho de leite, não precisa ter tanto cuidado. E deixam uma higiene dental precária. Então, quando os pacientes infantis, por exemplo, eles têm uma diabetes tipo 1, e não têm esse cuidado na dentição decídua, o que pode acontecer? Pode aumentar o risco de cárie, pode aumentar algum tipo de problema periodontal, que pode levar também a infecções que não são tão controladas. E, consequentemente, se existe um problema dentário no início, pode afetar também na dentição permanente, né? Se a gente não tem um cuidado na dentição decídua, pode afetar nos dentes permanentes. Então, esse cuidado precisa ser permanente. Uhum. Perfeito, professora. Inclusive, a senhora já respondeu a próxima pergunta do outro seguidor, que foi se infecções na infância podem estar relacionadas com o desenvolvimento dos dentes permanentes. Então, foi perfeito. Muito obrigada, professora, pela sua contribuição. Esse tema é um tema muitíssimo relevante para os cirurgiões dentistas e nós, futuros cirurgiões dentistas também. E que já estamos em ambiente clínico, em atendimento. E fica aí o nosso podcast, a nossa conversa cheia de aprendizado, né, para todos os ouvintes, para saberem como é importante você realmente avaliar a condição sistêmica de cada paciente, porque nós não cuidamos só de dentes, né? Nós cuidamos de almas, nós cuidamos de vidas que precisam ser olhadas com cuidado e como um todo. Então, agradeço muito sua participação no nosso podcast, professora. Muito pertinente cada ensinamento que a senhora nos deu aqui hoje, cada resposta das perguntas feitas. Creio que foi muito esclarecedora para mim e para todos os que estarão ouvindo. E agora eu deixo esse momentinho reservado para a senhora dar suas considerações finais. Se quiser também deixar o arroba do seu Instagram para que os nossos ouvintes acompanhem a sua rotina como cirurgiã dentista, como nossa professora. Então, muito obrigada mais uma vez. Pode ficar à vontade. Bem, gente, eu que agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui falando de odontologia, falando de uma coisa que a gente gosta de fazer. E, na verdade, a gente deixa uma mensagem não só para os profissionais, para os dentistas, para vocês, estudantes, mas também para os profissionais de todas as áreas, né? É muito importante que a gente faça esse acompanhamento muito profissional.
a gente vê hoje em dia que falta muito esse encaminhamento do profissional médico para nós dentistas. Então, seria muito importante que os pacientes que fossem atendidos por pelos médicos, eles fossem encaminhados para a gente, que a gente fosse, essa importância da saúde bucal, ela viesse desde o primeiro momento, né, que esse paciente ele teve essa consulta médica, e que a gente ele chega no consultório com esse encaminhamento. Então, é muito importante que exista essa valorização da odontologia, de maneira geral, pela saúde, de maneira geral, pelos profissionais, para que a gente consiga sempre oferecer o mais importante, que é cuidar dos nossos pacientes, oferecer qualidade de vida. Então, essa é, na verdade, a nossa ação, né? Sempre vai ser. Então, vou deixar meu arroba aqui, meu arroba é @AnaGuita, Ana com 2 N's, Guita com 2 T's. Então, quem puder acompanhar a minha rotina também aí na UEPB, nos atendimentos odontológicos. E, realmente, é a nossa rotina clínica. Eu vou voltar agora aqui para os meus atendimentos e tem um paciente aí um paciente hipertenso e diabético, que não está tão bem compensado, e está tentando aí compensar esse paciente para fazer um procedimento cirúrgico. Então, ou seja, é algo da nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente precisa estar sempre atento a esses tipos de pacientes. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, professora. Esse foi mais um da série de episódios sobre saúde do nosso querido podcast Pod Saúde.